Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 28 de abril e eu gostaria de ler com vocês de novo em Apocalipse capítulo 7, verso 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Estamos então falando sobre a adoração que pertence ao Cordeiro e depois de termos falado que a salvação pertencia ao Cordeiro, agora estamos falando no verso 11 do capítulo 7 da adoração que pertence ao Cordeiro. Eu gostaria de ler então em Apocalipse capítulo 14, um momento muito importante quando os 144.000 estão sobre o Monte Sião. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Olha que interessante, eles têm o selo do Cordeiro, o mesmo texto foi relatado no capítulo 7. Eles foram selados da terra e eles estão cantando diante do trono do Cordeiro. Aqueles estão no Monte Sião, mas estão também diante do Cordeiro, pois é o que está escrito em seguida que nós vamos ler. O que é este Monte Sião aqui? Vamos ler então, como eu já disse para vocês, você precisa ler vários textos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, para você entender certos símbolos do livro de Apocalipse. E não começa dizendo, Monte Sião é o Monte Sião na Palestina, Jerusalém em Israel. Não é nada disso, tá? Todos esses lugares são simbólicos. E a gente vê no Salmo 125, no capítulo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Olha, nenhuma montanha nesta terra permanece para sempre. A única que permanece para sempre é a montanha do Senhor. Ou seja, Sião aqui está sendo comparada à montanha do Senhor. E para ser mais claro, a gente lê Hebreus 12, 22, aí não tem dúvida, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celeste. Jerusalém Celeste e Monte Sião é sinônimo no livro de Hebreus. Também é no livro de Apocalipse. A cidade do Deus vivo. A cidade do Deus vivo não é uma cidade construída por homens. Vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A cidade do Deus vivo, o Monte Sião e a Jerusalém Celeste são sinônimos aqui em Hebreus, e também são sinônimos no livro de Apocalipse. Então, quando você lê o texto de Apocalipse capítulo 14, você percebe, então você descobre que eles estão diante do trono. Está escrito no texto. Por que a gente não leu antes? Ouvi um som dos céus como o de muitas águas e um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono. Dos 4 seres viventes dos anciãos, Monte Sião diante do trono. Eles estão na presença de Deus e estão diante do trono de Deus e eles estão cantando. E é interessante que eles estão cantando um cântico novo. Só aqueles que foram selados pelo selo do Cordeiro podem cantar este cântico. O texto é bem claro, este cântico é um cântico daqueles que foram comprados da terra, está escrito no verso 3. Eles foram comprados. Comprar na Bíblia, nós chamamos de redenção. Lá no Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor. O Cristo Redentor é o Cristo que compra para si, com seu sangue, com sua vida, aqueles que pertencem ao Senhor. E Efésios capítulo 1, verso 4, diz que nós fomos escolhidos em Cristo eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Que interessante. Para sermos dele irrepreensíveis e santos, está escrito, ninguém podia aprender o cântico. Olha que interessante. Ninguém podia aprender o cântico. Está dizendo o capítulo 14 e o verso 4. Verso 3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono e dos seres viventes. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Só os 144.000 podem cantar. 144.000, às vezes, em Apocalipse, é chamado de multidão que ninguém pode contar. Então, é muita gente, são milhões e milhões de pessoas que estão diante do trono do Cordeiro. Eles pertencem ao Cordeiro. E eles estão lá. Nenhum deles. Você não vai encontrar aqui 143. 144. Sempre. Sempre 144. Por quê? Porque 144.000 é a totalidade do povo de Deus.
também chamado daqueles que não se pode, que ninguém podia contar. Quem são esses? No verso 4 está escrito que eles são os que não se contaminaram, pois se conservaram virgens e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Olha que interessante, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, quando você foi redimido, quando você foi comprado, você se tornou virgem. Deus fez com que você se tornasse virgem, ou seja, não há mais contaminação do pecado na sua vida. Olha o que ele está dizendo no final deste texto do capítulo 14, eles estão seguindo o Cordeiro. O Cordeiro vai para a direita, ele vai para a direita. O Cordeiro vai para a esquerda, eles vão para a esquerda. Eles seguem o Cordeiro o tempo todo, todo dia. E não é só no culto de domingo ou na reunião de oração, é todos os instantes da vida destas pessoas. Elas seguem o Cordeiro para todo lugar. Eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Por que são imaculados? Porque foram comprados pelo Cordeiro, foram selados pelo Cordeiro, são santos, são irrepreensíveis, são cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.